Seu shape não está travado porque você treina errado. Ele está travado porque você está ignorando justamente a parte do seu corpo que faz tudo parecer mais equilibrado, mais forte, mais poderoso. Não é peito, não é braço, não é costas. É o músculo que quase ninguém fala, quase ninguém treina e, ironicamente, é um dos que mais transforma seu visual de forma rápida. E é por isso que muitos caras passam anos puxando ferro, fazendo dieta, contando macro, treinando pesado e mesmo assim continuam parecendo ok, medianos, invisíveis no meio da multidão. Porque esse detalhe muda tudo e você nunca enxergou isso até agora. Você sabe qual é o problema? Você foca no que todo mundo foca. Peito maior, braço mais cheio, costas mais abertas. Mas existe um ponto-chave, uma espécie de estabilizador estético que faz qualquer shape, até um shape simples, parecer mais completo e mais equilibrado. E quando ele está fraco, pequeno ou simplesmente esquecido, todo o resto perde impacto. É quase como montar um carro esportivo com pneus de bicicleta. Não importa o motor, não importa o design, algo parece errado, algo fica visualmente incompleto. E a verdade é que a maioria dos homens nem percebe o quanto isso faz diferença até ver um comparativo lado a lado. Quando você vê alguém com esse músculo desenvolvido e depois compara com alguém sem, é quase ridículo como muda a harmonia do corpo inteiro. Duas pessoas do mesmo peso, mesma altura, mesmo treino, mas uma parece mais atlética, mais madura, fisicamente mais forte. A outra parece sempre meio crua, inacabada. Você sabe que existe algo diferente ali, mas não sabe apontar exatamente o que. Até agora, esse músculo é o que reorganiza sua postura, define sua presença, melhora seu porte físico e até afeta como sua camisa cai no seu corpo. Ele reforça sua aparência de força antes mesmo de você levantar qualquer peso. E detalhe, quase ninguém treina. É tão negligenciado que virou literalmente o calcanhar de Aquiles estético da maioria dos caras. E se você é como 90% dos homens, já passou meses, talvez anos, pulando esse treino sem nem perceber. Agora, respira fundo, porque eu vou te explicar por que essa parte do corpo faz tanto estrago quando está fraca. E por que, quando desenvolvida, cria um efeito de transformação que parece instantâneo. Pensa no corpo como uma estrutura. Tudo precisa se equilibrar. O tronco, os ombros, o alinhamento da cabeça, seu centro de gravidade, tudo isso depende de uma estabilidade invisível que você não percebe no dia a dia. Quando essa parte fica fraca, acontece um desequilíbrio sutil. Sua postura fica caída, sua presença diminui, seu visual perde impacto. Talvez você até tenha percebido isso sem saber de onde veio. Ombros que caem para frente, sensação de cansaço no final do dia, desconforto quando tenta manter postura ereta ou até aquela impressão de que seu corpo não encaixa direito nas roupas. Pode parecer frescura, mas não é. Isso é falta de estabilidade funcional, falta desse músculo. Agora imagina o oposto. Imagine você fortalecendo essa parte do corpo que ninguém treina. De repente, sua postura melhora sem esforço, seu tronco parece mais alinhado, seus ombros ganham destaque natural, sua aparência fica mais atlética mesmo parado. Você transmite força só de entrar no ambiente. E não é só estética. Esse músculo influencia dor nas costas, desconforto no pescoço, equilíbrio, até sua respiração fica melhor quando ele está ativo. Ele é um músculo funcional, estético e estratégico ao mesmo tempo. A tríade perfeita. E a melhor parte, ele cresce rápido, muito rápido. Porque você não usa quase nada no dia a dia, então quando você começa a treinar pela primeira vez, o corpo reage como se tivesse acordado de anos de hibernação. É um músculo que responde bem a estímulo básico, simples, com pouca carga e muita consistência. Em poucas semanas, você já começa a notar diferença real. Não é aquele tipo de treino que demora meses ou anos para apresentar resultado. É uma mudança visível num curto espaço de tempo. E quando digo visível, não é só você que percebe. Quem convive com você enxerga instantaneamente. E talvez você ache que precisa de máquinas específicas, equipamentos caros, academia completa ou algum aparelho com cara de instrumento medieval. Não precisa. Você consegue treinar esse músculo em casa, no quarto, na sala, na garagem. Nada de máquinas complicadas, nada de exercícios arriscados, nada de movimentos que vão destruir sua coluna. Eu vou te mostrar como fazer isso de forma inteligente, segura e eficiente. Mas antes, você precisa entender que existe um motivo claro para esse músculo ser ignorado. Ele é invisível para a maioria das pessoas. Ele não
aparece numa flexão de bíceps, não aparece numa foto de costas, não aparece na foto clássica do espelho da academia. Então ele é deixado de lado. Mas ele é o músculo que melhora todas essas fotos sem ninguém perceber o porquê. E agora que você está entendendo o impacto dele, a gente entra na parte prática. Porque não adianta só saber que isso muda a sua estética. Você precisa saber como treinar, quando treinar e como evitar o erro que quase todo mundo comete quando finalmente decide fortalecer essa região. O erro é tão comum que chega a ser irresponsável. Algumas pessoas simplesmente exageram no volume, começam com muita carga ou usam movimentos perigosos, tentando compensar anos de esquecimento. Isso quase sempre resulta em sobrecarga, dor e tensão desnecessária. Não é isso que queremos. Queremos força real, presença física, estabilidade, estética equilibrada e postura sólida, tudo sem arriscar sua saúde. Então, vamos ao método. A forma mais eficiente de treinar essa região é dividir o estímulo em 3 funções: ativação, estabilização e fortalecimento. Você começa acordando a musculatura com movimentos leves, amplos, controlados. Isso ativa a circulação e prepara as fibras pequenas e sensíveis dessa área. Depois, você entra em de estabilização, que trabalham a coordenação e o controle da cabeça e do tronco. Eles são responsáveis pela melhora instantânea da postura e pela ativação profunda. Só depois disso, você entra no fortalecimento, que é a parte que realmente cria a mudança estética. A parte que adiciona volume, densidade e presença. E é aqui que muita gente se machuca. Pula direto para o fortalecimento sem passar pela ativação. Não faça isso. Seu corpo precisa de contexto antes de entrar com força. 2 minutos de ativação já evitam 90% dos problemas. Movimentos simples, seguros e eficazes que qualquer pessoa consegue executar. Depois disso, você pode progredir para a carga, aumentando aos poucos com repetições controladas. Essa é a parte que cria o visual marcante, a linha estética mais forte, o equilíbrio do tronco e aquela presença física que você sente quando alguém entra no ambiente com postura de atleta. Quando você treina isso com consistência, seu corpo literalmente muda como você se move. Você sente o tronco mais firme, sente o ar entrar melhor, sente o olhar mais alinhado. Até sua confiança muda. Isso porque esse músculo influencia diretamente sua linguagem corporal, que é a primeira impressão que as pessoas têm de você antes mesmo de abrir a boca. E você acha que isso é exagero? Pense em qualquer pessoa com postura forte, alinhada, estável. Agora compare com alguém caído, curvado, torto. Visualmente, existe uma diferença brutal entre parece forte e parece fraco. Treino dessa região é exatamente o que separa essas duas imagens. E para reforçar, isso não é sobre estética superficial. Isso é sobre funcionalidade. Um corpo alinhado funciona melhor, respira melhor, se move melhor, aguenta mais. Você fica mais resistente, mais preparado para treinos pesados, mais equilibrado para movimentos compostos. E claro, como bônus, fica muito mais bonito visualmente. Um corpo alinhado é inevitavelmente mais marcante. Agora, se você está pensando que isso tudo parece simples demais para fazer tanta diferença, é exatamente por isso que funciona. O básico funciona. As coisas que poucos fazem funcionam ainda mais. Quando você começa a fortalecer essa região que todo mundo esquece, você ganha vantagem estética e funcional instantânea. E aí vem a parte divertida, prática semanal. 2 vezes na semana já traz resultado. 3 vezes acelera o processo. 4 vezes é para quem quer mudança agressiva, mas sempre respeitando seus limites. O segredo é progressão, não pressa. E aqui vai um último detalhe. Documente sua evolução, porque esse é o tipo de transformação que você só percebe quando compara fotos. Faça uma foto hoje, faça outra daqui 2 semanas, depois 1 mês. Você vai se assustar. Eu posso garantir isso. E é esse tipo de mudança que motiva você a continuar evoluindo. Porque quando você vê um detalhe pequeno mudando tudo no seu shape, você percebe que estava a um passo de destravar o que estava te travando há anos. Então agora eu quero saber, você já treina essa região ou estava completamente ignorando até hoje? Comenta aqui embaixo porque eu quero entender em que ponto você está. E se esse vídeo abriu sua mente, deixe o like,
porque isso me ajuda demais a continuar criando conteúdo como esse. E claro, se você quiser acompanhar toda essa jornada e transformar seu shape de verdade, se inscreve no canal agora para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa chegando e eu quero que você evolua comigo passo a passo.